Pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse quadro de enfeite para porta de maternidade ou quarto infantil de menina. Ele fica bem bonitinho e é bem fácil de ser confeccionado. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim você receba todas as novidades. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo. Os materiais você confere também na descrição aí embaixo no vídeo, a lista completa. E agora sim, vamos dar início à aula. Na primeira parte da nossa aula, vamos preparar a base para o quadro. Vamos precisar dos seguintes materiais: base de MDF ou um porta-retrato, tecido, cola branca, adesivo instantâneo, pincel, tesoura e eu vou usar aqui meia pérola número 10, também pode ser a número 8. A primeira coisa é forrar a base cortando o tecido na medida que você tem aí a sua base. Aqui eu risquei e cortei o meu e vou passar a cola na base para depois fazer a colagem do tecido. Aqui eu posso aplicar a cola diretamente e depois eu espalho com o pincel em toda a base que eu vou colar o tecido. Eu vou adiantar aqui espalhando o meu, eu não deixo excesso de cola e depois eu volto colando. Já espalhei, agora eu venho com o tecido. Aqui eu deixo ele bem esticadinho. Se tiver dobrinha, eu tiro e estico. É importante que não fique nenhuma dobrinha e que também não fique excesso de cola. Depois que eu estiquei e colei toda a base, eu só aguardo o tempo de secagem. Já aguardei o tempo de secagem, agora eu venho com adesivo instantâneo aqui, só um pinguinho, gente, bem pouquinho, encosto a pérola na base. Um pinguinho e venho com a pérola encostando na base. Aqui você pode usar a sua criatividade para decorar como queira. Aí, dependendo se você está usando uma base de MDF redonda, uma base quadrada, então você que vai escolher aí o que você tem de repente em casa. Eu já fiz com porta-retrato, os quadrinhos, de repente aquele porta-retrato que você tem em casa e você não está usando. E de repente você acaba reciclando e fazendo uma peça de decoração bem bacana. Aqui no meu, eu vou colar a pérola em volta de toda a base. Base prontinha, agora vamos para a parte em crochê. Inicio a base do rostinho fazendo o anel mágico. E 6 pontos baixos.
fecho o anel, inicio a segunda carreira fazendo um ponto baixo no primeiro ponto, colocando o marcador, trabalhando agora em carreiras em espiral. Na primeira carreira, temos os 6 pontos baixos. Na segunda, faremos 6 aumentos, ou seja, 2 baixos juntos em cada um dos 6. Então, faço meu ponto baixo, volto nele novamente, mais um ponto. E sigo dessa forma por toda a carreira. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com 12 pontos baixos, 2 para cada um dos 6 da carreira de base. Carreira finalizada, 12 pontos no total. Inicio a terceira carreira fazendo um ponto baixo, voltando o marcador nesse que é o primeiro ponto. Já fiz um baixo, o próximo eu faço um aumento, 2 baixos juntos. Próximo, trabalho um ponto baixo, próximo, um aumento. E eu sigo dessa forma por toda a carreira, um baixo, um aumento, um baixo, um aumento, um baixo, um aumento. No final da carreira, dessa terceira carreira, ficaremos com um total de 18 pontos baixos. Carreira finalizada, 18 pontos no total. Inicio a quarta carreira também fazendo um ponto baixo. Venho no próximo, mais um baixo. Então, 1, 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, 1, 2, e no terceiro, o aumento. Dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Terminei a quarta carreira e já iniciei a quinta. Agora, trabalhando 3 pontos baixos e um aumento, 3 baixos e um aumento em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 30 pontos baixos. Depois eu continuo com a contagem tradicional do amigurumi até completar 12 carreiras, ou seja, na sexta carreira, 4 pontos e um aumento, total 36, na sétima, 5 e um aumento, total 42, na oitava, 6 pontos e um aumento, total 48, e eu deixo escrita para vocês a receita dessa parte até chegar nas 12 carreiras, aí embaixo na descrição do vídeo. Chegando nas 12 carreiras, teremos o total de 10 pontos baixos e um aumento, total 72 pontos baixos. Completei aqui as 12 carreiras, tenho total de 72 pontos. Agora, eu faço uma carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base nessa que é a carreira de número 13. Só trabalhando um baixo para cada ponto, sem fazer aumentos, mantendo os 72 pontos. Finalizei a carreira de número 13, carreira reta sem aumento, onde mantivemos os 72 pontos. Agora, eu inicio fazendo um ponto baixo, a carreira de número 14, onde vamos dar início às diminuições. Então, eu faço 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E trabalho uma diminuição, laçada da frente, próximo ponto também só a laçadinha da frente. E fecho os 2
de uma única vez. Depois, continuo 10 pontos e uma diminuição, 10 pontos e uma diminuição, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos no total com 66 pontos baixos. Cheguei ao final da carreira, tenho 66 pontos. Agora, eu continuo fazendo mais uma carreira de diminuições. Agora, 9 pontos e uma diminuição. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Faço a diminuição, laçada da frente, próximo ponto, também laçadinha da frente. E faço o fechamento do ponto. E continuo mais uma vez, 9 pontos, uma diminuição, 9 uma diminuição, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com um total de 60 pontos. Vamos para mais uma carreira de diminuições. Fiz 8 pontos baixos e trabalho uma diminuição. Dessa forma, eu trabalho até circular toda a carreira, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição, onde ficaremos com 54 pontos. Finalizei a carreira, agora eu já posso arrematar o fio. Aqui eu já cortei, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, puxo esse fiozinho lá pro avesso e arremato passando por dentro de uma laçadinha, fazendo outra laçada. Eu posso levar depois um pouquinho mais para baixo. Depois disso, agora eu vou para montagem do rostinho, colocando os olhos, bordando o narizinho, para depois fazer a montagem no quadro, colocando também o cabelinho e deixando essa parte de acabamento finalizada. Para a colocação dos olhos, eu fiz aqui a marcação. Eu vou me guiar pelo anelzinho mágico. Eu contei uma carreira para cima do anel e 1, 2, 3, 4, 5 carreiras para fora do anel. Eu vou usar aqui os olhos com trava de segurança número 9. Eu escolhi a cor preta, mas aí fica também ao seu critério. Coloco o olhinho. Como eu marquei, eu só dou uma conferidinha para ver se está tudo certinho, 5 carreirinhas de cada lado, se está alinhado. E depois disso, eu viro aqui o lado avesso, coloco a travinha virada para baixo. E aqui eu aperto para que a trava passe. Ó, ela faz até o barulhinho. Então, depois que eu passei pela travinha, eu repito o mesmo processo no outro olhinho e essa parte já está finalizada. Depois, vamos bordar o narizinho. Para bordar o narizinho, eu venho com a agulha de tapeçaria e eu vou pegar aqui só na parte do anelzinho. Eu sempre tenho que deixar ele retinho com os olhos, ou seja, como eu vou fazer um risquinho, eu não posso fazer o risquinho virado, ele tem que estar sempre alinhado com o olhinho. Então, eu venho, passo aqui abaixo, venho do outro lado, então, eu formei uma linha. E venho logo acima, bem próximo, como se eu estivesse cobrindo o anelzinho.
E aqui eu só passo de um lado pro outro, algumas vezes, formando esse sinalzinho, simulando o nariz no rostinho da bonequinha. Sempre bem próximo, para que ele fique mais delicado. Então, olha só como ele vai ficando. E aqui você pode passar quantas vezes você queira para simular essa parte. Aqui na parte de baixo, mais ou menos meio centímetro abaixo dos olhos, eu passo blush normal mesmo de maquiagem, fazendo como se fosse uma bolinha, simulando a bochecha. Depois disso, aqui na minha bonequinha, eu vou colocar os óculos, mas é opcional também. Você pode colocar ou não, é só um acessório. Para colocar os óculos, eu venho com agulha de tapeçaria, meço aqui para que ele fique bem certinho, tanto nos olhos quanto no nariz. Venho aqui no cantinho, aqui o cabelinho vai cobrir, então não tem problema. Caso você queira, também pode fazer com o fio preto, se for aparecer na parte do seu cabelinho, para que não fique essa parte marcando aqui no cantinho do óculos. Passo 2 vezes, depois vou pro outro lado e repito o mesmo processo. Agora, eu já posso deixar a carinha reservada, o rostinho já está praticamente com as partes prontinhas. E vou trabalhar a parte do cabelinho. Aqui eu cortei 30 fios com 50 centímetros. Depois, eu venho, corto mais um pedacinho, mais ou menos aproximado esse tamanho, e passo por baixo desses fios. Dobro, depois aparamos as pontinhas para que elas fiquem do mesmo tamanho. E depois que eu dobrei, eu dou 2 nozinhos. E esse próprio fio, eu posso trazer junto com os outros. Agora, eu deixo ele também reservado, porque primeiro eu vou aplicar a carinha no quadro para ter mais firmeza, para depois aplicar o cabelinho no rostinho da bonequinha. Aqui, para aplicar o rostinho, eu vou medir aqui, centralizando bem na parte de baixo, bem aproximado das pérolas. Eu venho lá na partezinha de cima da dobra e passo um pouquinho de cola. Meço novamente, centralizando, dou uma apertadinha. E agora, eu espero o tempo de secagem, porque eu preciso de uma partezinha colada lá em cima, para depois colocar o enchimento e vir colando essa parte aqui que fica dobradinha. Então, agora é só esperar mesmo o tempo de secagem, para depois fazer essa parte. Depois que eu aguardei o tempo de secagem, eu venho com o enchimento e coloco na parte central, enchendo bem as bordinhas, para que ele fique bem arredondadinho. Depois, eu venho com a cola, passando nessa lateralzinha, vou colando, colocando um pezinho, colo mais um pedacinho, espero um pouquinho, coloco o pezinho, até que a borda fique toda coladinha.
Aqui eu já aguardei o tempo de secagem. Eu vou fazer a colagem da parte de cima do cabelinho. Então, deixo ele bem arrumadinho. Venho aqui bem no meio, ó, me guiando pelo narizinho e também pelo óculos. Passo um pouquinho de cola e também aqui na parte central do cabelinho. Coloco ele aqui, posso colocar um apoio aqui para que ele fique esperando o tempo de secagem. E eu aguardo o tempo e depois sim vamos montar a parte do cabelinho. Aqui eu já arrumei um lado do cabelinho. E do outro lado, aqui bem na pontinha do óculos, eu passo um pinguinho de cola. Depois que eu arrumei aqui, ó, toda a lateral, deixo ele bem arrumadinho. E aqui, bem na partezinha rente ao rostinho, eu pego um fiozinho da mesma cor do cabelinho, passo por baixo dos fios, mantendo ele bem arrumadinho aqui. Venho e dou um nozinho, ficando na mesma direção do outro. Passo por baixo novamente e amarro mais uma vez. Depois que ele já está certinho, eu venho e pingo um pinguinho de cola para que ele fique bem firme, encostadinho aqui no rostinho. Então, venho, passo a cola aqui por trás, arrumo. E agora, só espero o tempo de secagem. Eu já trancei de um lado, e agora eu faço uma trança simples do outro, mas uma trança bem soltinha, para que ela fique mais volumosa. Aqui, eu só pego um fiozinho e passo por baixo, deixando ela bem soltinha, sem apertar muito. Meço os dois lados e depois dou mais um nozinho. Então, já tenho a parte do cabelinho praticamente finalizada. Agora, eu vou mostrar para vocês como confeccionar tanto o lacinho para colocar aqui na pontinha da trança e também o cordão de pendurar o quadro. Para fazer o mini lacinho, eu vou usar o fio amigurumi da Círculo e eu escolhi esse tonzinho de rosa. Vou usar também agulha para crochê número 2,5. Esse lacinho é bem legal porque você vai poder usar em diversos tipos de trabalho, tanto colocando nos cabelinhos, enfeitando as roupinhas, sapatinhos dos amigurumis, e você pode tanto trabalhar aqui com o fio amigurumi como com os fios mais finos, o Charme, o Anne, o Cleia, para fazer os lacinhos ainda menores. Inicio fazendo o anel mágico, puxo o fio aqui por dentro da laçada e faço 2 correntinhas. Agora, eu trabalho 4 pontos altos. Posso puxar aqui fechando um pouquinho o anel e faço mais 2 correntinhas. Um ponto baixo,
fechando esse lado do lacinho. 2 correntinhas, faço 4 pontos altos. Mais 2 correntinhas e um ponto baixo. Puxo o anel, fechando já a parte central do lacinho. Depois eu venho, corto o fio, deixando ali uns 10, 15 centímetros de sobra e puxo. Depois disso, eu vou passar esse fiozinho de um lado e o outro eu venho passando pro outro lado. Venho arrumando para que o fio cruze bem na parte central do lacinho e eu passo algumas vezes. O arremate eu faço dando um nozinho na parte de trás. Essa sobra de fio, ela tanto pode ser usada para arrematar colocando, fazendo a costura do lacinho na parte de trás, ou você pode cortar aqui para que faça a colagem como eu fiz usando a cola para colar na trança. Aqui eu já passei um pouquinho de cola, deixo a trança retinha e venho aqui onde eu amarrei, colando o lacinho. Agora, eu espero o tempo de secagem e depois vamos para o restante do acabamento. Inicio o cordão de pendurar o quadro fazendo um cordão com 80 correntinhas. Você pode medir aí no seu quadro ou a base de MDF, o porta-retrato que você usou, para ver o comprimento que você quer o seu cordão. O meu aqui eu fiz com 80 correntinhas. E depois eu volto reforçando esse cordão com um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Aqui eu já terminei o cordão, chegando no finalzinho, eu dei 2 nozinhos e cortei. Agora, eu fiz também 2 lacinhos, igual o lacinho da trancinha, só que eu fiz 3 correntinhas, 6 pontos altos duplos e 3 correntinhas. O mesmo do outro lado e repetir por 2 vezes, que vamos colocar aqui, ó, na parte da frente, para montar o cordãozinho de amarrar. Aqui também é bem simples para montagem. Eu vou colocar aqui bem no meio e eu vou passar cola. Como o meu quadrinho de MDF, ele não é muito pesado, então eu nem preciso colocar um ganchinho, nada. Então, eu venho, passo a cola, aqui, um pouquinho a mais de cola e deixo secando. Depois disso, eu coloco um lacinho em cada uma das pontinhas para enfeitar essa parte. Bem, aqui eu já aguardei o tempo de secagem para o cordão secar, a cola fixar bem, e você pode já pendurar um enfeite. E dessa forma, eu também finalizo o nosso enfeite para a porta de maternidade ou quarto infantil. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!